Amados, uma das questões que a humanidade sempre perseguiu, uma pergunta que toda religião quer responder, é como é que o homem pode ser aceito por Deus? De uma certa maneira, todas as religiões do mundo inteiro, religiões do presente, do passado, do futuro, vão tentar responder como é que o homem pode ser aceito por Deus. Como é que o homem, que é esse ser pecador, imperfeito, injusto, contaminado pelo pecado, pode ser aceito por um Deus que é justo, santo, reto e perfeito em todos os seus caminhos? De que maneira esse homem, tomado por essa poluição, por essa corrupção, por essa impureza, pode ser aceito por um Deus que é 3 vezes santo e que não pode simplesmente ignorar, compactuar, passar a mão sobre o nosso pecado? A resposta do cristianismo, resposta da Bíblia, resposta do Evangelho, que é a única resposta verdadeira para essa pergunta, primeiro começa admitindo que o homem é incapaz de ser justo diante de Deus pelo que ele faz. De maneira que nós aceitamos que há uma diferença tão grande entre nós e Deus, há uma diferença tão gigantesca entre Ele, seus atributos, suas exigências e aquilo que Ele é, que nenhum de nós pode, por conta própria, providenciar os meios necessários para termos comunhão com esse Deus. Como se não bastasse, nenhum de nós pode cumprir de maneira plena as exigências que esse Deus tem para nós. Aquilo que está resumido e sumarizado nos 10 mandamentos. Amados, não houve, não haverá e não há neste momento um único ser humano sobre a face da terra que seja capaz de cumprir todas as exigências da lei de Deus para nós. Eu às vezes acho que as pessoas não se dão conta disso. Eu lembro de uma ocasião estar pregando sobre a lei e eu perguntei, aqui mesmo na igreja, alguém aqui cumpre a lei de Deus plenamente? E eu lembro que uma pessoa levantou a mão dizendo que ela cumpria. Que ela acreditava que ela era capaz de cumprir plenamente a lei de Deus. Olha, se nós sabemos de algo a nosso respeito, está aqui uma coisa que nós não temos dúvida. E a lei de Deus não exige apenas um cumprimento exterior. Se é de se lembrar que a lei também fala das ações, das palavras, das intenções, dos pensamentos, da motivação. E nesse aspecto, nenhum de nós, não há um justo sequer sobre a face da terra. O Evangelho, a Escritura deixa muito claro, em alto e bom som, que não há um único ser humano que é capaz de se relacionar com Deus com base nessa suposta obediência da lei. E amados, olha, eu sei que se a gente der uma olhadinha no nosso passado, assim, no passado recente, e eu vou usar essa frase aqui porque ela é muito boa, o passado da gente nos condena. Se eu e você fizéssemos aqui uma avaliação sincera, verdadeira, sem ficar arrumando desculpas, da nossa história pregressa de vida até esse momento, todos nós teríamos que admitir, sem ter desculpa alguma para apresentar a Deus, que a nossa vida não foi uma vida de gratidão, de louvor, de glória ao nome dEle. Que muitas e muitas circunstâncias, e muitos momentos, nós desprezamos a santidade dEle, não adoramos como Ele deve ser adorado, não o reverenciamos como Ele deve ser reverenciado, não oferecemos a Ele a glória que Ele tem sobre as nossas vidas. Essa é a essência do que a Bíblia chama de pecado. Pecado é estar destituído dessa glória que pertence a Deus. É não viver a sua vida de maneira a agradá-lo em todas as coisas, e nós não fazemos isso.
Portanto, muitas vezes, esquecemos que esse passado também nos condena e, portanto, não podemos imaginar que tenhamos comunhão com Deus com base na observância da lei. A questão que segue é, então onde está a resposta? Onde é que está a resposta para essa comunhão ser estabelecida e essa diferença ser transposta, para esse abismo ser vencido? E amados, muita gente imagina que os crentes do Velho Testamento, por exemplo, se relacionavam com Deus com base na observância da lei. Eu vou dizer isso aqui para a gente não ter dúvida sobre esse ponto. Nenhum ser humano é justificado diante de Deus e aceito por Ele com base na lei. Ao contrário, o que a lei fez e faz é revelar a nossa incompetência. É revelar a nossa incapacidade de corresponder ao padrão estabelecido pelo próprio Deus. Ao contrário, a própria lei já previa essa nossa incompetência. Porque você há de se lembrar que lá no Velho Testamento, todo perdão que era concedido temporariamente era baseado no derramamento de sangue. E nós cantamos agora, há poder no sangue de quem? De Jesus, e não no nosso, não dos animais do Velho Testamento. Por quê? Porque já havia na lei algo que apontava para alguém que substituiria, levaria sobre si o pecado da humanidade, dos homens, dos eleitos, para que eles pudessem ter comunhão com Deus. Então já a própria lei previa, estabelecia que o ser humano não deveria entender que a lei era um meio de salvação. A lei é apenas uma denúncia clara de que nós somos incapazes. Nossa compreensão é de que a salvação é pela graça, por meio da fé no Senhor Jesus Cristo. E nenhuma dessas coisas vem de nós, é tudo dom dele. É graça porque nós não merecemos. É graça porque somos incompetentes para fazer. É graça porque só ele e ninguém mais do que ele comprou, adquiriu, pagou o preço da nossa salvação. Porque do contrário, irmãos, a lógica é muito simples. Se a lei pudesse ser capaz de nos salvar, ele não teria vindo. Bastava a gente observar a lei. Mas ao contrário, a lei jamais foi dada com esse propósito. E o que entendemos é que só podemos nos relacionar com esse Deus da maneira que nós não somos capazes de cumprir, se confiamos, dependemos, fiamos a nossa vida e a nossa fé no Senhor Jesus Cristo. E apenas nele, como o sacrifício suficiente para nos comprar para Deus, para nos tornar apresentáveis a Ele de maneira agradável, para usar essa palavra, para nos justificar diante do Senhor. Esse é o Evangelho. Mas no tempo do apóstolo Paulo e nos primórdios da igreja, muita gente começou a dizer que não era bem assim, que as coisas não deveriam ser entendidas assim. E aí, dois grupos apareceram na igreja para criar problema no entendimento dessa obra suficiente da cruz do Calvário a favor de pecadores. Um grupo desses foi os judaizantes. E eu já estou apontando muito tempo esse grupo, mas quero lembrar de novo quem eles são. É um grupo que aparece no cenário da igreja, judeus que haviam se convertido, mas que ainda entendiam que a salvação não era apenas pela fé. Era necessário que quem abraçasse o cristianismo preservasse também alguns elementos do judaísmo. Era a mensagem que esse grupo apregoava. E eles diziam basicamente três coisas. Que para alguém ser cristão de verdade, essa pessoa tinha que também se circuncidar, porque eles entendiam que aquela aliança do Velho Testamento tinha que ser perpetuada, e todo mundo sabe o que é circuncisão. É uma operação que se fazia no menino ao 8º dia de vida, e ele era retirado da carne do prepúcio dele.
Era uma espécie de operação de fimose. Isso também acontecia com os homens que entravam no judaísmo. Devia doer um bocado. O fato é que essa era a primeira exigência. A segunda exigência era, eles deveriam evitar a carne de porco, a costelinha, feijoada, você lembra disso? Evitar também comida de animais que fizessem sangue sufocado. A galinha cabidela, a galinha molho pardo não podia ser comida. E além disso, eles também tinham que observar o calendário judaico, as festas judaicas. Eles estavam dizendo o seguinte: não basta ter fé em Jesus, é preciso também assumir as demandas do judaísmo. Isso, amados, não é novo na história da igreja, remonta aos primórdios, mas continua acontecendo hoje, né? É impressionante como essas coisas são paralelas. Como é que hoje ainda há uma insistência, por boa parte de muita gente, às vezes na própria igreja cristã, de ensinar e de apregoar a ideia de que a fé em Cristo não é suficiente, não é o bastante. E veja, essa gente não está dizendo que Cristo não é importante. A coisa é mais sutil. É associar ao Senhor Jesus elementos que são estranhos à própria mensagem plena, satisfatória, suficiente que Ele tem para nós. E aí, são esses modismos que aparecem hoje em dia. Cristo mais Maria, Cristo mais a corrente de libertação, Cristo mais subir ao monte, Cristo mais um monte de coisa estranha. Essa era a maneira que essa gente entendia a mensagem do Evangelho. Paulo, então, aparece pregando uma mensagem que criou uma grande dificuldade para muita gente nesse período. A mensagem dele era o Evangelho puro e simples. Olha, para ser perdoado, para ser aceito por Deus, não precisa da lei, não precisa de circuncisão, não precisa de Moisés, não precisa de nada dessas coisas. Basta apenas uma fé que é recebida por graça e que repousa no Senhor Jesus. Imagina como é que esses grupos reagiram a essa mensagem de Paulo, dizendo um monte de coisa sobre ele. Primeiro, ele é um impostor. Ele é um impostor, porque ele está renegando, jogando no lixo toda a tradição da gente. Está ignorando a lei, Moisés, os rituais, as cerimônias, tudo que havia no Velho Testamento. Ele está colocando em segundo plano essa herança, esse legado que Deus entregou para a gente. Segundo, ele não é apóstolo, porque ele não faz parte dos 12, não tem autoridade para pregar o que ele está pregando. Eu já até imaginava que ele fosse fazer esse tipo de coisa. Portanto, chamaram de impostor e colocaram em xeque a autoridade dele enquanto apóstolo. Mas não apenas isso. Esse grupo também passou a visitar as igrejas que Paulo havia fundado, para tentar converter os convertidos a essa versão falsa de evangelho que eles estavam ensinando. Imagina, Paulo chegava lá e pregava o evangelho, constituía uma igreja, ia embora, e depois chegavam esses judaizantes, os missionários que chegavam a reboque dele. Essa gente então chegava lá e falava assim: vocês são crentes? Somos crentes. E vocês já foram circuncidados? Ainda não. Vocês estão observando as leis judaicas? Ainda não. Olha, e quem foi que pregou Cristo para vocês? Foi o apóstolo Paulo. Bem que eu imaginava. Já imaginava que fosse ele. E investiam contra eles, para que eles pudessem voltar aquele modelo de escravidão que associava o evangelho a algo estranho a ele e que pregoava a insuficiência da graça de Deus oferecida em Cristo. Amados, Paulo ficou sabendo que essa gente chegou na igreja da Galácia e ele não pôde mais voltar até lá porque tinha outros compromissos de pregação, de ensino e outras viagens missionárias. Ele então escreve a carta aos Gálatas, que você já deve ter percebido, é a carta mais brava do apóstolo. Ele está bravo, parece até que ele está bravo, mas num sentido positivo aqui. Bravo como aquele
pai e aquela mãe que vem o seu filho fazer bobagem e não gostam do que estão vendo. Bravo como aquele pastor que está vendo as suas ovelhas indo para um caminho perigoso e quer adverti-las do contrário. Bravo como alguém que quer ter cuidado sobre a vida espiritual desses irmãos e quer de fato mostrar a eles a dor, a contrariedade, a ira que ele está sentindo por tudo que está acontecendo com aqueles irmãos. Paulo sabe que sempre existiram inimigos do Evangelho. Eles não são novos. Apareceram nos primórdios da igreja. Mas ele quer defender de maneira clara e direta para aqueles irmãos a completa, final e definitiva graça oferecida por Cristo aos pecadores. Que Cristo e somente Cristo é aquele que salva, que perdoa, que reconcilia, que purifica a gente do nosso pecado. Mas ele sabe que isso vai ter algumas resistências. Primeiro porque essa mensagem é contra-intuitiva, ela é contrária à nossa maneira de entender as coisas. Nós somos assim, nós temos vergonha de receber as coisas de graça, não temos? É assim, a gente quando recebe a coisa de graça, a gente acha que é meio humilhante, né? A gente não quer, para usar aquela expressão, nós não queremos dever nada a ninguém. Eu não devo a Deus e nem ao mundo. Embora, na prática, todo mundo acaba devendo a Deus e o mundo, né? O Brasil é um país craque nesse tipo de coisa. A gente não gosta dessa leitura de que nós temos que ficar devendo, porque isso nos incomoda, é contra-intuitivo. Por isso, amados, que tem muita gente na igreja que fala assim, eu não aceito, eu repreendo, eu exijo. Essa linguagem revela um pouco dessa mentalidade que não quer se submeter a um evangelho que diz, ó, nós só recebemos por graça. Paulo sabe também que a resistência à doutrina da salvação pela graça afeta o coração do evangelho. Irmãos, se é uma coisa da qual nós devemos entender acima de todas as demais sobre essa questão que está em jogo aqui na Galácia, é que a chave que abre a porta do céu para a gente é a graça oferecida para nós no Senhor Jesus Cristo. É a ideia clara de que nós não somos aceitos por Deus porque somos melhores do que o mundo, porque baseamos a nossa fé em nossas boas obras, em nossas boas ações, na nossa obediência, na nossa religiosidade, ou seja, qualquer coisa que você use. O coração do evangelho, irmãos, é que nós somos aceitos por Deus, independente de nós mesmos. Somos aceitos por Deus porque Ele nos oferece gratuitamente no seu Filho perdão, salvação e reconciliação com Ele. A nossa entrada no céu só se dá por causa da graça que Ele nos oferece em Jesus. E Paulo sabe que qualquer ameaça contra isso é ferir e tocar o próprio coração do evangelho. E ele está tão disposto a ir às últimas consequências na defesa dessa questão, que ele tem que enfrentar ninguém mais e ninguém menos do que o próprio apóstolo Pedro, que nesse momento era o líder mais importante, mais proeminente da igreja primitiva, da igreja de Jerusalém. Para usar uma expressão que os jovens entendem bem, Pedro era o cara. O cara. Mas Paulo entendeu que mesmo Pedro, em algum momento da vida dele, estava colocando em xeque, estava minando o coração da mensagem do evangelho. E vamos ver como é que isso aconteceu? Agora sim, vamos ao texto. Isso tudo que eu falei até agora só foi introdução, irmão. Então prepare-se. Estou brincando. Mas veja, a exposição do texto vai ser breve. A gente vai entender o que está acontecendo aqui agora, percebendo o que está em jogo e o pano de fundo para esse episódio. Diz assim: quando, porém,
Cefas, veio a Antioquia, e agora é Pedro quem faz a viagem. Você há de se lembrar que no texto anterior foi Paulo quem fez uma viagem para Jerusalém, e agora parece que Pedro está pagando a viagem, né? A ideia é essa mesmo. Imagina, eu vou visitar e depois eu recebo a visita. E Pedro vai até Antioquia. Vamos entender rapidinho isso aqui? Antioquia era a segunda, ou melhor, a cidade onde estava a segunda mais importante igreja desses períodos iniciais da história da igreja. A primeira estava em Jerusalém. Jerusalém foi que aconteceu tudo que nós sabemos sobre a fé cristã, a ressurreição, a morte, o sofrimento, o pagamento da culpa do pecado em Cristo, enfim. Jerusalém é o berço da fé cristã, e lá está uma igreja, nesse período muito importante, constituída majoritariamente por judeus, uma igreja que prega o evangelho da graça, endereçada especialmente aos judeus. Você lembra disso? Pedro vai pregar o evangelho para os da circuncisão, que são os judeus, ao passo que Paulo vai pregar para os da incircuncisão, que são os gentios. Não tem dois evangelhos, tem só um evangelho, mas a ênfase que a igreja de Jerusalém dá é para os judeus, e a ênfase da igreja em Antioquia é para os gentios. A igreja da Antioquia é talvez a segunda maior igreja desse período. É uma igreja que, pela primeira vez na história da igreja, reuniu no mesmo grupo gentios e judeus, porque essa é uma igreja majoritariamente constituída de gente que não é judia. Eu e você, irmãos, não somos judeus, porque a gente não nasceu em Jerusalém, não tem pai judeu, não tem mãe judeu, e não compartilhamos dessa diferença étnica. Mas lá em Antioquia, tinha gente que era judia e gente que era gentia. Não confunda, não é gentalha, é gentia. Gentalha é do Chaves, né? Nessa igreja, então, floresce uma igreja com essas características, e pela primeira vez eles mandam missionários para pregar para as igrejas, ou melhor, para as regiões gentílicas. Foi essa igreja que mandou o apóstolo Paulo na sua primeira viagem missionária, a igreja de Antioquia, ele e Barnabé. O ponto é, Pedro vai até Antioquia, e ele vai lá visitar aqueles irmãos, encontrar também o apóstolo Paulo, que certamente estaria ali, porque ele era um dos presbíteros, dos pastores daquela igreja. E o texto diz que ele resiste, ou melhor, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Essa não é uma coisa muito gostosa de ser dita, não é politicamente correta, mas é o que acontece. E Paulo vai explicar para a gente o que aconteceu nesse período. Nesse período em que Pedro está em Antioquia, chega um grupo de pessoas que vieram da parte de Tiago, verso 12. Enquanto esse grupo não havia chegado, Pedro comia com os gentios. Pedro fica ali um período nessa igreja, e certamente ele foi convidado para pregar, por exemplo, no culto público da noite. Imagina, você está aqui e aí chega o maior líder da igreja na atualidade na sua igreja, e você vai convidar ele para pregar. É quase que lugar comum que você faça isso. As igrejas primitivas tinham um hábito diferente do nosso, que o culto começava às 7 horas, eu tenho essa informação precisa, e ia até 8h30. Mas depois do culto eles se sentavam para jantar, para comer, para se alegrar na presença um do outro. Enquanto esse grupo não havia chegado, Pedro comia com gentios. A gente não sabe qual era o cardápio. Se ele não tivesse nenhum problema estomacal, podia ser costelinha de porco, feijoada, né, essas coisas aí que você conhece bem, uma boa rabada. Então estava lá Pedro comendo, sentado, se alegrando, divertindo-se, congratulando-se com os irmãos. E era assim que ele fazia. Até que esse grupo da parte de Tiago não tivesse chegado. Pedro já sabia, irmãos, nessa altura do campeonato, que gentios deveriam ser recebidos na igreja, exatamente da mesma maneira que os judeus. A fé em Cristo é suficiente para reconciliar pecadores com Deus.
Você lembra aquele episódio em Atos 10, que ele vê aquele lençol? Lembra disso, irmão? E o lençol tinha lá aquelas comidas que eram consideradas imundas para o judeu. E aí Pedro fala assim, eu não vou comer, Senhor. Aí a voz dizia para ele, Pedro, mata e come. E aí ele falou assim, não, eu não vou comer. Pedro, mata e come. Não era um problema de comida ali, né, irmão? Porque no dia seguinte, quem chega lá, um grupo vindo da casa de Cornélio, ele vai até a casa de Cornélio e percebe que a visão falava de Cornélio, dos gentios, do que Deus estava fazendo através da vida de Cornélio e de muitos outros. Então não era para recusar os gentios, não era para deixar de comer com eles. Eles eram tão irmãos na fé quanto os judeus, e não havia motivo nenhum para discriminá-los. E o Pedro faz. Até então ele está comendo bem e se alegrando. Até que acontece o que está no verso 12. Chegam então esses enviados da igreja de Jerusalém, vieram da parte de Tiago. Tiago aqui é um outro líder importante, tão importante quanto Pedro. E quando eles chegaram, olha o que acontece no verso 12. Quando, porém, chegaram, diz o texto, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se temendo os da circuncisão. O que aconteceu? Pedro não mudou a sua teologia, mas mudou o seu comportamento. Ele que sentava ali, todo feliz, todo satisfeito na companhia dos gentios, começou a se apartar. Primeiro ele se afasta, né? Afastar-se aqui é que ele começou a arrumar desculpa. Hoje eu não vou, eu vou pregar, mas depois tem que ir para casa rapidinho, que não dá para ficar hoje para o jantar. Aí no segundo dia ele falou assim, hoje eu estou indisposto, não estou interessado na comida, não. Eu vou também deixar hoje. Aí ele foi fazendo isso, para usar aquela expressão que a gente conhece, foi saindo de fininho, né? Saindo à francesa. E aí ele já começou a fazer aquele jogo de, não quero, hoje não posso, amanhã também. E até que ele parou. Parou de se relacionar com os gentios. E o texto diz, irmãos, que ele fez isso por medo. Medo do que aquele comportamento dele pudesse ser entendido lá em Jerusalém. O pessoal vai falar mal de mim. Vão começar a dizer que eu estou aí ficando amigo de gentio. E a minha reputação? E como é que vai ficar a minha situação depois? Como é que eu vou explicar o que está acontecendo? Ele tem medo. Tem medo do que possa ser entendido a partir do que ele está fazendo. Tem medo do que possa ser compreendido do seu comportamento, porque esses judeus aqui que vieram, acreditavam como aquele grupo que a salvação não era apenas pela fé, que deveria haver também uma separação entre judeus e gentios. O que é mais grave, irmãos, é que outros judeus começaram a olhar para o comportamento de Pedro e fazer a mesma coisa que ele estava fazendo. Veja o verso 13. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé, irmãos, Barnabé, amigo de viagem de Paulo, Barnabé, que havia pregado o evangelho para os gentios em várias ocasiões, se deixou persuadir pelo comportamento de Pedro, e ele também foi levado pela dissimulação deles. Aí, acontece aquele episódio deselegante, né? Paulo diz no verso 14, quando porém vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho, veja, esse é o ponto. Esse comportamento de Pedro é repreensível, porque ele está colocando em xeque o coração, a verdade do evangelho. Está dizendo que a salvação pela graça, por meio da fé, não é suficiente para reconciliar gentios com Deus. E quando eu vi que a verdade do evangelho estava sendo colocada em xeque pelo comportamento de Pedro, eu fiz a ele uma repreensão
pública. Paulo não esperou para conversar com Pedro depois, numa sala anexa. Não esperou para levar ele no gabinete, ter uma conversinha com ele, tete a tete, orelha a orelha. Agradável, não. O texto diz que na presença de todos, ele disse a Cefas: como é que tu vives como gentio sendo judeu, e não como judeu? Por que tu obrigas os gentios a viverem como judeus? Por que você fala uma coisa, Pedro, e faz outra? Por que você usa a máscara quando está com gentios e quando está com judeus, usa outra? Por que esse comportamento hipócrita? Por que, Pedro? Por que você está colocando em xeque a verdade do Evangelho? Amados, essa é a exposição do texto. Foi esse o episódio que aconteceu entre Paulo e Pedro nessa ocasião, porque Paulo entendeu perfeitamente bem que aquele episódio colocava em xeque a verdade central do Evangelho. A questão é, o que a gente tem para aprender com esse texto? Quais são as lições que a gente tem aqui para nós? Vamos rapidinho, eu tenho só 5 minutos para fazê-lo. Primeiro, aprenda o seguinte com esse texto, irmão. Grandes homens de Deus também erram. Grandes homens de Deus também erram. Não nos enganemos. Nenhum ser humano é justo. Se Pedro se tornou repreensível, quem dera eu e você, quiçá eu e você, nós somos também como ele, passíveis de crítica, vulneráveis à repreensão, e podemos em muitos momentos ser alvo de uma repreensão pública, como aconteceu com Pedro. O ponto aqui é que o grande líder, o chefe do colégio apostólico, o homem de Deus, falhou. Isso lembra pra gente que grandes homens de Deus também falham. E aqui eu quero fazer algumas aplicações ainda mais pormenorizadas desse ponto. Irmãos, jamais ponhamos a nossa esperança em homens. Homens falham, como Pedro falhou. Jamais nos esqueçamos que a fé que temos não repousa em homens, repousa em Cristo. E eu sei que é natural, irmãos, que uma igreja acabe com o tempo olhando para os seus pastores como se eles fossem homens irrepreensíveis, impecáveis, acima de qualquer suspeita. É verdade que há uma distinção, há um privilégio que é dado a mim e ao pastor Manuel quanto aos irmãos. Mas não se engane, irmão. Eu estou aqui declarando em alto e bom som que eu sou muito parecido com Pedro. E não se engane, todo grande homem de Deus é passível de cometer erros e erros graves. Às vezes eu vejo algumas pessoas dizendo assim: o pastor daquela igreja caiu em pecado. Aí vai ele e um monte de ovelha junto. Não é? É claro que a gente deve se surpreender com o pecado. O pecado tem que sempre deixar a gente meio boquiaberto. Mas às vezes eu vejo ovelhas sendo levadas a cair, porque se esqueceram de entender que o pastor da igreja também é um pecador, que é salvo pela mesma graça de Deus, e que ele pode ser um homem, eventualmente, alvo de repreensão. Outra coisa que eu acho que é importante aqui, é que esse texto lembra pra gente, irmãos, a armadilha que muita gente está se envolvendo hoje em dia, que é o que eu chamo de culto da personalidade. Para muita gente hoje, o que importa numa igreja é o título do pastor que ela tem.
é o apóstolo, é o pai apóstolo, é o semideus. Eu já brinquei dizendo que aqui não temos problema porque eu sou semideus, irmão. O nome Hércules é semideus. É claro que isso não é verdade, irmão. Mas a gente tem um culto de personalidade hoje em dia. Igrejas se instauraram, se estabeleceram em torno de homens. E não nos esqueçamos, irmãos, homens caem. E podem cometer erros graves e fazerem bobagens enormes. Não nos enganemos. Nossa fé só repousa no Senhor Jesus. E não em ninguém, absolutamente ninguém que, como nós, pode ser passível de repreensão. O ponto aqui é que todos nós podemos nos tornar repreensíveis. E eu quero aproveitar para dizer o seguinte: como é que a gente reage quando foi repreendido de maneira pública? Paulo puxa a orelha de Pedro, nesse termo que eu estou usando, mas a gente não sabe como é que Pedro reagiu, né? Porque o texto não fala. Fala só do que Paulo fez, mas não daquilo que Pedro fez como reação à puxada de orelha do apóstolo. E eu sei que muita gente nessa hora revela coisas muito tristes, né? A gente fica tentando se indignar, né? Busca justiça própria, aponta defeitos do outro também para tentar aliviar sua barra, tenta evitar a todo custo que aquela repreensão seja tratada da maneira como está sendo tratada. Eu penso até, irmãos, que se Paulo fosse brasileiro, ele nunca faria o que fez. Porque brasileiro está sempre procurando um acordo, né? Uma maneira de criar uma relação mais amigável. Mas Paulo entendeu que era hora de repreender e fez isso de maneira pública. Como é que Pedro reagiu? Pedro reagiu de uma maneira que a gente deve entender aqui como lição para nós também. A Bíblia diz, amados, que o sábio ama a quem corrige. Os melhores amigos que a gente tem nessa vida são aqueles que nos corrigem. E não que fica batendo na nossa costa dizendo que está tudo sempre muito bem. Vamos rapidinho ver isso? Vê 2 Pedro 3, verso 15. Temos lá uma pista do que Pedro respondeu. É bem verdade que muito tempo depois, mas eu penso que a gente tem aqui uma boa maneira de entender a resposta de Pedro a essa repreensão. 2 Pedro 3,15. Ele vai escrever uma carta e ele vai fazer menção ao apóstolo Paulo, e veja a linguagem que ele usa. Que linguagem maravilhosa, irmãos. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente, o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Primeiro, ele chama Paulo de quê? Amado irmão. Eu sei como esse homem é importante. E eu não fiquei nem um pouquinho irado, chateado, contrariado com ele. Agradeço a Deus pela vida de Paulo. Sei que ele é meu amado irmão. E mais do que isso, sei que ele também é um homem muito mais sábio do que eu. Porque, segundo a sabedoria que foi dada a ele, ele escreveu coisas difíceis de entender, que até os indoutos inconstantes torcem. O ponto aqui é que Pedro, ao contrário, se mostra um homem humilde, capaz de reconhecer a sua falha, o seu erro e acatar a repreensão. Então, homens de Deus pecam, mas homens de Deus de verdade reconhecem humildemente o seu erro e se submetem a essa repreensão. Segunda lição: os erros do homem de Deus podem corromper muita gente. Esse é o segundo ponto aqui. Você viu o que aconteceu depois do comportamento de Pedro? Não só ele, como também muita gente passou a ser contaminada pelo que ele fez. E aqui, amados, vale uma coisa para todos nós. Para quem é pai, para quem é mãe,
para quem é líder da igreja, para quem é professor da EBD, para quem assume uma posição de chefia no trabalho, para todos nós. Olha, não se engane. O mundo está com os olhos sempre postos em nós. E nós ou transmitimos para ele um comportamento saudável, santo e que glorifica a Deus, ou fazemos o contrário. De uma certa maneira, nós, depois que caímos e nos envolvemos com o pecado, como Pedro fez, não temos mais controle sobre aquilo que pode acontecer a partir disso. É bem verdade que às vezes há situações em que isso não acontece, mas em muitas delas, o nosso pecado não afeta só a nós mesmos. Afeta também a muita gente que está à nossa volta. Não nos enganemos, irmãos. Grandes homens de Deus erram e o seu pecado pode corromper a muitos. Pedro foi motivo para um problema que não só afetou ele, mas afetou inclusive Barnabé. Afetou inclusive os judeus que estavam à volta. Eu gosto de uma oração que o salmista faz no Salmo 69, em que ele diz assim: olha, Senhor, não sejam envergonhados por minha causa aqueles que esperam em Ti. Que o meu pecado, Senhor, não permita que vexame e vergonha venha sobre a vida daqueles que esperam no Senhor. Então está aí uma boa lição para a gente, irmãos. A queda de Pedro ensina para a gente também que o pecado de homens de Deus pode corromper a muita gente. Terceira, há momentos, irmãos, que precisamos, sim, tomar posição firme a favor do Evangelho, mesmo que isso envolva desagradar amigos próximos, desagradar a gente que tem uma relação muito próxima com a gente. Foi duro para Paulo fazer o que ele fez. Eu imagino. Havia uma relação de cumplicidade, de amizade, era do mesmo grupo, faziam a mesma obra juntos. Mas ele entendeu que a verdade do Evangelho tem que ser preservada acima dessas coisas. Diz o Senhor Jesus, irmãos, que para ser meu discípulo, tem que amar a mim mais do que você ama o seu pai, a sua mãe, o seu filho, o seu esposo, a sua esposa. Claro que Jesus não está dizendo com isso que a gente tem que brigar com eles. Tem que estar disposto, a preciso for, a desagradá-los, para se manter fiéis a Ele e ao seu Evangelho. Eu disse aqui e vou repetir, talvez se Paulo fosse brasileiro não faria o que fez. E às vezes a gente precisa, irmãos, entender que tem muita gente equivocada nessa área central do Evangelho. Tem gente que ainda não entendeu, irmão, que a nossa salvação não repousa naquilo que nós fazemos, na nossa obediência. Eu e você somos salvos pela graça de Deus oferecida no Evangelho. E olha, amado, que você não deixe que nada e nem ninguém roube de você essa liberdade que o Evangelho te deu. E lute por ela, mesmo que isso tenha que criar situações difíceis e desagradáveis como essa. Mesmo que você tenha que repreender alguém de uma maneira dura e firme como Paulo fez. Eu sei que a gente tem que evitar a todo custo isso, buscar a paz com todo mundo. Mas há situações que isso é impossível, irmãos. Paulo não está tratando aqui de uma questão secundária. Eu sei, irmãos, que há tanta coisa que a gente tem que tolerar na igreja. Tolerar diferença, tolerar tradição, tolerar comportamentos que não são tão graves assim. Isso não é o ponto aqui. O ponto é quando a coisa alcança esse coração do que nós cremos. Aí, amados, Paulo vira um leão. Um leão disposto a repreender até mesmo o grande líder, o grande apóstolo Pedro. Porque ele havia colocado em xeque, o coração daquilo que nós cremos
acerca do Senhor Jesus. Olha, amado, não há outro evangelho a não ser esse. E que Deus dê para nós a disposição que Paulo teve, de ir até as últimas consequências na defesa dessa fé. Amém, irmãos? Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor.